nós estamos trabalhando em trimestre, e esse trimestre nós estamos no território, estamos na conquista do território espiritual. Amém? Tenha um pouquinho de paciência se eu precisar tomar água, se eu tossir, faz parte hoje. Amém? E nós temos trabalhado aqui, às quarta-feiras, o take over, né? O take over tem sido uma grande bênção. Deus trouxe uma visão de um formato de avanço, de marcha, de exército, de homens e mulheres posicionadas para avançar e conquistar aquilo que o Senhor entregou. Amém? O Senhor, Ele já entregou. E aos domingos nós trazemos, na dimensão do tema que foi dado pelo Senhor, nós trazemos uma dimensão conectando a quarta com o domingo, linkando tudo para que haja um fechamento semanal. Então, os takeovers que têm vindo às quartas, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Nós estamos posicionando a Igreja Atitude Real na esfera do céu, e lutando e reinando com o Senhor Jesus Cristo aqui, para que nós venhamos avançar. Cada família que vem aqui, que senta, que busca, os que nos assistem, cada família está sendo representada às quartas-feiras. Se você ainda não veio, venha. Inclusive, cadê aqui, ó? Eu estou com o meu cartão fidelidade. Eu vou pedir para arrumar, porque eu tinha arrumado 2. Tem que arrumar. Você entrega para mim, apóstolo. Aqui a Ellen aqui. Nós estamos na 6ª semana. O ano de conquista, eu não posso deixar de ler Deuteronômio 1, 21, que diz: vejam, o Senhor, o seu Deus, lhes deu esta terra. Subam e tomem posse dela. Amém? Eu quero iniciar este culto. O Senhor falou comigo nesta semana. Eu tenho meditado e tenho falado muito comigo. A partir da quarta-feira, Deus, Ele trouxe algo, através do Espírito Santo, ao meu coração, sobre a mentalidade de eternidade. Não é da eternidade, é mentalidade de eternidade. Eu ter a mentalidade de eternidade. Nós temos ter a mentalidade de eternidade. E quando nós temos a mentalidade de eternidade, o transbordar sustenta a conquista que nós buscamos. E eu quero que você entenda isso. O que é essa mentalidade de eternidade? Trazendo sobre a quarta-feira que nós falamos o poder da consagração. Eu quero fazer uma pergunta para você mediante aquilo que nós já lemos aqui. A pergunta é, e eu quero que você pare e analise, porque foram perguntas que eu fiz através do Espírito Santo sobre a minha vida. Você está preparada para permanecer no território que você está pedindo ao Senhor? Pense nisso. Se Deus te entregasse hoje aquilo que você está orando, a sua mentalidade de eternidade sustentaria o que você está pedindo? Você quer conquistar somente, ou você quer conquistar e ser transformado pela conquista que você está buscando? Eu não estou ainda falando, nós não estamos no trimestre. O trimestre que nós estamos é territórios espirituais, queridos. Hoje em dia todo mundo quer ter. Antes de ter, nós precisamos ser. Nós precisamos ser. Então a pergunta que o Senhor faz é: você quer ser transformado através da conquista? Agora, o que ocupa a sua mente hoje, ela tem que peso? Eterno ou passageiro? Você está vivendo para resolver o agora ou para construir para a eternidade?
São perguntas, queridos. Eu poderia chegar aqui e já dar um monte de respostas, mas foram perguntas que o Senhor falou assim para mim. Tenha mentalidade de eternidade, porque de você irá transbordar o que sustenta a sua conquista. Aí nós vamos entendendo que quando nós temos a mentalidade de eternidade, de dentro de vocês fluirão rios de água viva. Nós queremos o fluir dos rios de água viva, mas não queremos viver com a mentalidade de eternidade. Você quer, mais algumas perguntas, você quer território? Presta bem atenção nessa pergunta. Você quer território ou você quer ser... Você quer... Ou você tem, né? Você quer território, mas a pergunta é, tenho território, tenho estrutura para permanecer nesse território? Eu quero um território, mas eu tenho estrutura para permanecer nesse território? Lembrando que eu li aqui, Deuteronômio 1:21, subam, tome posse da terra. Não tenham medo nem desanimem. O que você está pedindo? Você está pedindo crescimento, mas está disposto a crescer espiritualmente por dentro? Interessante, eu quero que você pense aqui, ó. Olha aqui, lá em Deuteronômio, se você puder pôr aqui, se vocês puderem pôr aqui para mim, ele fala assim, ó. Subam, né? Subam e tomem posse dela, da terra. Subam. Presta atenção, gente. Subam. A minha pergunta para você é, sua mente já subiu antes de você querer subir? Ele está fazendo uma pergunta, ele está falando, subam. Mas a nossa mente, mentalidade de eternidade, precisa já estar subindo antes de eu agir, antes de eu querer. Existem situações na nossa vida que a gente não quer fazer, mas não tem a ver com o nosso querer, mas com a vontade do Pai. Então, se a conquista já foi liberada, por que muitos não permanecem nessa conquista? A consagração, o poder da consagração, queridos. Nós vimos aqui na quarta-feira que ela abre territórios. O poder da consagração abre territórios. Mas a mentalidade da eternidade me faz permanecer no território. Deu para entender agora? Então, o poder da consagração foi o que foi dito aqui. Ele abre territórios espirituais. Abre. Coisas que o Senhor já deu, mas a minha mente tem que olhar e subir antes de eu querer. E, mais do que isso, eu preciso ter uma mentalidade de eternidade para eu permanecer no lugar que o Senhor já me deu. Vamos falar o que é verdade. Quantas coisas você já conquistou no Senhor Jesus? Eu estou dizendo de coisas espirituais. E você já perdeu. Você mesmo saiu. Porque você não permaneceu com uma mentalidade da eternidade. Você não permaneceu na mentalidade daquilo que não se vê. Gente, olha que tristeza que está acontecendo nos dias de hoje. Aquilo que já falava em Joel, já falava nos profetas. Olha, pais estão matando filhos, filhos contra os pais. Foi chocante o que aconteceu. Eu fiquei pensando naquelas duas crianças. Aí fala, foi fulano, porque foi isso, não foi aquilo. Para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, mas existe a inocência, os inocentes que estão pagando por coisas do que cada um já está concedido no coração. E, nossa, eu não sei vocês, mas antigamente nós vimos falar de muitas coisas, mas está
gritante. Aí agora é assim, acho que o negócio toma uma proporção, vira uma loucura. E aí eu vi uma outra notícia, eu falei, Senhor, tira isso, porque vai chegando as coisas, né? E não é pelo Instagram, não. Às vezes chega notícias notícias mesmo, de jornal, e dizendo que o pai, eu não sei se vocês viram isso, mas acho que ontem um pai matou uma filha de 15 anos, linda, com machado. Aí apareceu que um outro pai matou um outro filho. Eu falei, em menos de quarta-feira para cá. Isso está uma loucura. Meu Deus, que nós não sejamos assim. Nós precisamos querer buscar a mentalidade da eternidade e ficar longe desse tipo de coisa. Porque senão o inimigo, ele vem, eles estão deixando as pessoas loucas, egoístas, egocêntricas. Se nós não estivermos com uma mentalidade da eternidade, não pense que nós não estamos que nós vamos estar livres deste tipo de coisa. Nós não sabemos quem mora à nossa direita, quem mora à nossa esquerda, quem mora à nossa frente. Nós não sabemos com quem nós andamos no trabalho, na faculdade. Nós não sabemos do lado de quem nós sentamos. Nós não sabemos. Somente o Senhor conhece o coração. Somente o Senhor conhece uma terra chamada coração do homem. Ou da mulher, eu estou dizendo homem, ser humano. Então, a mentalidade, nós precisamos, igreja, atitude real. A casa hoje está pedindo, a casa do Senhor está pedindo, tenha a mentalidade da eternidade. Lá em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 e 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são da onde, queridos? Do alto, da eternidade, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha bem, versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo. Interessante, Deuteronômio manda a gente subir. Deuteronômio manda a gente subir e conquistar. Tá tudo bem. Colossenses manda a gente subir, mas subir a mente. Um manda a gente se posicionar, marchar, ir para cima. E quarta-feira nós fomos para cima, fomos ali, oramos e buscamos. Nós estávamos tão envolvidos que dei a bênção, ninguém nem prestou, acho que nem, ou não prestou atenção, a gente estava tão envolvido que falou, nossa, acabou? Por quê? Porque nós estávamos tomados pelo poder da consagração. Nós não estávamos mais aqui. Nós estamos conquistando uma unidade espiritual para quebrar as fortalezas do inferno contra as nossas vidas, as nossas casas, a família, em tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Então, Deuteronômio manda a gente subir e conquistar. Colossenses manda a gente subir a mente. Se você não tiver uma mente espiritual, se você não tiver a mentalidade da eternidade, você não vai sustentar o território que você conquistou espiritual. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O poder da consagração que transborda essa presença, nós falamos um pouco disso. A consagração é nós estarmos realmente separados do pecado. Mais do que isso, eu vou estar separada do pecado. Mas o poder da consagração, pastor Luiz, me faz aproximar constantemente do Senhor. É essa busca da eternidade, Catiane, que me livra a mim mesma de cometer pecados contra aqueles que estão à nossa volta, dentro da nossa própria casa. Quando alguém vive consagrado, ele entende que a presença transborda. E o que abre um território espiritual, queridos, que é um território invisível, não é barulho e não é ruído. É adoração, é consagração,
É vida de oração ali, ó, busca. Quando alguém vive no poder da consagração, ela muda o ambiente por onde ela passa. Ela carrega uma atmosfera diferente sobre a sua vida. As pessoas vão falar, olha, onde que você está indo? Você mudou. Você não era desse jeito. Você está mudado. O que está acontecendo? Você tem o poder de influenciar o local, as pessoas, sem você precisar fazer esforço nenhum. Talvez a sua alegria. Porque eu nunca vi, às vezes, as pessoas, para demonstrar que carrega a presença, ela precisa andar assim, né? E, na verdade, quando nós carregamos a presença, nós influenciamos sem esforço, nós influenciamos com alegria. Eu não preciso entrar nos lugares gritando, queridos. Não preciso. Eu posso entrar num lugar em silêncio, quieta. Mas eu vou estar carregando a presença. A mentalidade da eternidade, ela transforma o hoje. A mentalidade da eternidade transforma o hoje. Colossenses 3:2 diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha o que fala, mantenham. Mantenham hoje, mantenham amanhã. Se eu abrir a Bíblia amanhã, o que vai estar falando? Mantenham. E se eu abrir depois de amanhã? Mantenham. E se for daqui 10 dias? Mantenham. A palavra de Deus, ela é presente. Ela é tempo hoje. Tempo real. Então, Colossenses diz, mantenham o pensamento no alto. Eu peço para a mídia colocar para mim em 2 Coríntios 4:18, por favor. Então, a mentalidade de eternidade, ela transforma o hoje. 2 Coríntios 4:18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório ou passageiro, mas o que não se vê é eterno. Qual mentalidade que você está buscando, querido? Aquilo que você não vê, mas que você crê? Aquilo que você não vê, mas que você confia plenamente que existe? Aquilo que você não vê, mas mesmo sem ver, parece que você consegue tocar? Interessante que quem pensa na eternidade, queridos, olha aí, qual é a mentalidade da eternidade? Quem pensa na eternidade, quem tem a mentalidade de eternidade, ela não vive por impulso. Ela não vive por impulso. Ela não negocia caráter. Ela não alimenta conflitos desnecessários. A coisa está pegando fogo ainda não. Está lá jogando gás. Você está jogando gasolina ainda e faz, pá, explode, né? Que nem tem um negócio aí que joga e explode. Então, quem tem a mentalidade, ela não fica alimentando conflitos desnecessários. Não vive preso às ofensas. Queridos, quem tem mentalidade da eternidade não é uma pessoa ofendida, não é uma pessoa que alimenta a ofensa, não é a pessoa que fica chateado à toa, não é uma pessoa que fica magoada à toa, não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa vingativa. Quem tem a mentalidade da eternidade não prioriza o que não terá valor diante de Deus. Ei, qual é a sua mentalidade? O que você tem priorizado? Queridos, muitas vezes nós queremos o melhor para os nossos filhos. Ei, pais, mães, eu quero dizer algo que eu digo para minha filha, para as minhas 2 filhas. Ainda que você não tenha nada para dar para os seus filhos, nada de material, ainda que você não tenha dinheiro. Eu passei por muitas dificuldades, muitas, eu e o apóstolo, mas eu nunca negociei a presença de Deus na vida das minhas filhas. Se hoje eu tenho uma família sacerdotal, se hoje eu tenho uma família no altar, se hoje eles
carregam a presença de Deus, é porque eu coloquei a chama ardente de amar a Deus na vida deles. Eles olhavam para mim, eles tinham vontade de orar. Eles olhavam para mim, eles tinham vontade de ir para a igreja. Eles olhavam para mim e falavam, eu quero esse Deus que a senhora serve. Então, queridos, tudo pode passar. Um celular pode passar, uma bicicleta pode passar, um presente pode passar. Mas a palavra de Deus não vai passar na vida dos seus filhos. Quando eles crescerem, eles vão lembrar dos pais que entregaram o maior presente, a presença de Deus para a vida deles. Aleluia. Meu Deus, as crianças são vítimas de homens e mulheres hoje desequilibrados, porque não teve que dar demais, ou porque teve demais, joga na cara. Pelo amor do nosso Pai, a palavra de Deus, ela nos dá equilíbrio. Você pode dizer não, o filho gosta que você fale não. Ele gosta de ser controlado. Agora, quando nós não controlamos quando é pequeno, quando vai chegar mais velho, não vai conseguir. Ei, a pipoca estoura. O seu filho vai falar para você, mas vamos para a igreja. Não, eu não vou, mas filho, tem que ir então. Mas quando eu queria ir, você não quis. Quando eu queria ir, você não chamou. Quando eu queria... E aí, muitas coisas podem estar se perdendo na vida dos seus filhos. Então eu volto a dizer que tem coisas que não é... Quem tem a mentalidade da eternidade, sabe o que acontece? Ela não faz aquilo que é bom para ela, ela faz o que é bom para o Senhor. E se para o Senhor eu tenho que viver para que os meus filhos vejam Cristo em mim, e eu não queira mais viver como me agrada, assim vai ser. Assim vai ser. Mas o fulano vai falar. A mãe, a avó, que é a minha mãe que não teve, vai falar. A minha sogra vai falar. A minha cunhada vai falar. O meu cunhado, eu não tenho cunhada, né? O meu cunhado vai falar, mas você tem cunhado. E ele vai falar, eu não quero saber quem que vai falar. Eu quero saber o que Deus vai falar. Porque na hora que chegar a conta na minha casa dos meus filhos, ninguém vem chorar com você, a não ser o Senhor Jesus que vem para consolar, enxugar suas lágrimas e falar, olha, era quase que ele vai falar assim, eu avisei, mas eu estou aqui. Eu avisei, mas eu estou aqui, vamos lá, vamos tentar. Quanto de nós que não tivemos essa oportunidade e hoje temos que correr atrás deste prejuízo, de tentar ser alguém que tem a mentalidade da eternidade. A mentalidade da eternidade, ela transborda. É o transbordar que sustenta a conquista que nós temos. A mentalidade da eternidade, ela é o nível profundo do poder da consagração. Porque quando a gente vai se consagrando, a nossa mente já não é mais nossa. A gente já pensa como Cristo pensa, a gente age como Cristo age. Nós já somos a imagem e semelhança do Senhor. Você sempre tem que perguntar para você, o que eu vou fazer tem peso eterno? Ou é só emoção? Ou é emocional? A mentalidade da eternidade, queridos, remove o que nos afasta de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Interessante. O poder da consagração deixa de ser esforço e passa a ser um estilo de vida. Você larga porque não combina com você. Você larga porque não combina como você vive, da maneira que você vive com o Senhor. Você larga porque você quer viver para sempre com o Senhor. Você larga não é porque te falaram para largar, você larga porque o Espírito Santo fala assim para você, querido, querida, isso aí não combina mais com você.
Mas às vezes você quer insistir por uma questão de dizer assim, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. E o Espírito Santo, você faz mesmo o que você quer da sua vida. Só que presta atenção, a mentalidade da eternidade também define para que lugar você vai. Na eternidade. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Não tem outro caminho, querido. Eu queria falar de outras formas, mas eu não posso. Interessante que dentro disso eu pensei em algo que, olha, eu dei um livro para as crianças pelo método indutivo. O método raiz, é o método que eu estou desenvolvendo de ensino para a igreja. O que é esse método raiz? Eu perguntei para a turma, você sabe que método é esse método raiz que eu estou desenvolvendo? Aí o pessoal aí falaram assim, eu não sei, mas eu estou até com medo. Eu falei assim, não, fica tranquila. Fica tranquilo. Método raiz, acho que já pensa que tirar o chicote, né? O método raiz é um método que diz assim, é a revelação da palavra dentro da palavra. A palavra, ela se explica. O raiz, né, o A, é você fazer a associação daquela palavra para a sua vida. O I é impactar com aquela palavra as outras pessoas. E o Z é zelar por ela, em primeiro lugar, na minha própria vida. Porque tem muita gente que gosta de pregar para os outros, gosta para falar para os outros, gosta de sair falando, mas na hora de não está vivendo nem 10% daquilo que está pregando para o outro. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é, antes de eu falar para alguém, eu preciso primeiro viver aquilo que eu estou falando. Porque se eu não estiver vivendo o que eu estou falando, eu guardo aquilo para mim e vou praticar até eu viver. Porque tem muita gente falando demais, mas pouca gente vivendo o que fala. Então, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha, inclusive o quê? A fala de uma forma errada. E pensando nisso, eu dei uma aula para os meninos, o Gabriel, o Vitor, acho que eles tinham uns 8 anos de idade, 9, que eles aprenderam, inclusive, a ler e escrever através desse livro, que é o livro de Tiago. É isso, Biel? Cadê o Biel? Está por aí? Você tinha 8, né? 7 para 8, ó. Quantos anos você tem hoje? 22. Então, essa igreja, ela não foi construída agora, viu, gente? Ela foi construída através dessa... Eu tinha um trabalho social com crianças. Que as crianças me ajudaram a fundar através deles e dos pais, hoje o que é Atitude Real. Por isso que a gente dá tanta atenção para o ministério infantil. E hoje em dia as igrejas não dão muita atenção, porque não traz dinheiro para a igreja, né? Mas a gente não está preocupado com isso, porque quem sustenta, quando Deus manda, quem sustenta é Ele. E Ele manda recursos para quem tem coração disponível. E pensando neles, eu quero falar para você que existe a mentalidade da eternidade que transborda e sustenta a conquista de território espiritual. Ela está fundamentada na sabedoria. E na época eu dei o livro de Tiago para eles, o tema do livro de Tiago. Então, para você que alguém tem problema aqui? Alguém tem problema? Se não tem, beleza, fala para mim, eu tenho problema. Né? Se você não tem problema, você está com problema. Né? O livro das crianças é o livro de Tiago, tirado da Bíblia, só que nós colocamos um tema que dizia assim, puxa, como eu tenho problemas. Se você ler Tiago, você vai ver quanto que Tiago responde para você, se você tiver problema. Se eu perguntar para o Biel assim, ó, daqui, Biel,
o que fala Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4? Ele aprendeu com 8 anos. Ele aprendeu com 8 anos, querido. Talvez ele nunca mais nem leu o Tiago. Eu acredito que você não tenha lido nunca mais, né? Por exemplo. Mas a palavra ela está enraizada. Então, existe a sabedoria. Só que tem 2 sistemas de sabedoria. Tiago, capítulo 3, o versículo 13. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Existem 2 sistemas de sabedoria. E tem a mentalidade da eternidade. Agora eu quero dizer, a mentalidade da eternidade tem que estar vinculada com a sabedoria que vem do céu, que vem do alto. A sabedoria terrena, queridos, te mostra. Eu vou tossindo, vocês vão prestar atenção, tá bom? Querem terminar? A sabedoria terrena, ela é egoísta, ambiciosa, competitiva. Ela tem o foco no agora. Produz confusão e desordem. E ela faz uma pergunta. Tudo que vem fala assim, o que eu vou ganhar agora? E o que eu vou ganhar com isso? Qual vantagem eu vou levar? A sabedoria do alto, ela traz pureza, paz, submissão e justiça. Ela produz estabilidade e permanência. E a pergunta que a gente sempre faz, como isso pode impactar a eternidade? Tudo que eu vou fazer, eu vou perguntar, eu vou impactar a minha eternidade? Isso que eu vou fazer vai colocar em risco a presença de Deus na minha vida? Isso que eu vou falar vai produzir eternidade? Eu quero dizer algo para você, querido. É tão sério que você pode estar certo na sua algo que você acha que está certo. Ah, eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Eu estou ofendida, falaram isso, eu estou ofendido, fizeram isso, fizeram aquilo. Se Deus falar para você que você tem que pedir perdão, ainda que você seja a vítima, vá e peça. Vá e peça. Pedir perdão quando a gente não fez nada é fácil. Mas pedir perdão quando a gente está certo, aí sim. O Senhor Jesus diz assim, ser bom com quem é bom, que vantagem há nisso? Vocês já ouviram isso? Ser bom com quem é bom, que vantagem é nisso? Qualquer um pode ser. Mas ser bom com aquele que não é bom para você, aí sim eu vou saber quem você é, se você é filho de Deus ou é filho do diabo. Então, queridos, existe uma ilusão do agora. O que é isso? É viver como se esta vida, esta que você está vivendo, fosse definitiva. É decidir por impulso como se não houvesse a eternidade, como se não houvesse o amanhã. Ah, eu vou responder, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. Presta atenção, se você ainda não assistiu, assista. Isso faz parte da trilha da liderança desta igreja. Aqui existe uma trilha que você entra nela para crescer espiritualmente, para que você venha trabalhar e produzir frutos. Mas não entra, quando a gente põe você na trilha, é para que você
cresça e seja até melhor do que eu. Eu sempre falo para os líderes que estão comigo, olha, eu não quero que vocês sejam igual a mim. Eu quero que vocês sejam superior a mim. Eu quero olhar e falar, valeu a pena, são melhor do que eu. São melhor. Interessante que na trilha, eu falo, tem tem um livro que eu li e hoje agora tem o vídeo, né? De John Bevere, que chama Movidos pela Eternidade. Assista, queridos. Se você assistir esse livro, ler esse livro ou assistir esses vídeos, vai mudar a forma de você pensar. Vai mudar a forma de você agir. Você vai ver quanto sério é o que você fala e a consequência que existe. Então, cada decisão constrói algo eterno. Ou algo que será queimado. E quando nós temos a mentalidade da eternidade, o que acontece? Nós impactamos no convívio da família e na parte social. Quem vive com a mentalidade da eternidade não briga por qualquer coisa, não destrói vínculos por orgulho e não vive competindo. Meu Deus, como tem pessoas que brigam por qualquer coisa, como tem pessoas que fica bravo por qualquer coisa, como tem pessoas que burra por qualquer coisa. Se não faz do jeito da pessoa, não tá bom. Eu sei que aqui ninguém é assim. Não vive de aparência, né? Quando nós vamos impactar o convívio, eu não vou viver de aparência. A pessoa que ela entende a mentalidade da eternidade, ela pensa que sim, que está construindo algo que irá atravessar gerações. Eu coloquei aqui, eu falei assim, nossa, isso muda, o impacto vai mudar o casamento, a liderança, a forma de corrigir, a forma de servir. Você para de viver para vencer discussões e começa a viver para deixar um legado, querido. Para de viver para vencer discussões, mas passe a viver em deixar um legado. Quando eu olho para os meninos que eu dei aula e vejo eles aqui tocando, eu falo, Senhor, valeu a pena, eu estou deixando um legado. Eu olho para as minhas filhas, eu estou deixando um legado. Eu olho para os meus netos, para minhas netas, eu estou deixando um legado. Eu estou deixando um legado. Que legado é esse? A estrutura? O legado de ser pastor? O legado? Não. O legado de serem homens e mulheres temente a Deus. Homens que sirvam ao Senhor com temor. Homens e mulheres que amem ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o legado que eu estou deixando para a minha família. E estou deixando para a igreja Atitude Real. Aleluia. Esse é o legado. É isso que eu quero para vocês. Eu quero dar a trilha. Eu quero pôr vocês na trilha. Para que vocês sejam muito, mas muito melhor do que eu e o apóstolo. Mas muito melhor. Nós precisamos impactar a nossa família. Nós precisamos impactar o convívio social. Nós precisamos construir legado. Eu quero dizer, eu já falei. O poder da consagração, ela abre territórios. Mas a mentalidade da eternidade me faz permanecer nesses territórios. Lá em Romanos, coloquem aí para mim. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz... que as nossas mentes sejam renovadas. Que a nossa mente, elas sejam renovadas. Romanos 12, 2. Está aí? Não? Vou ler aqui. Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente e pedir para Deus uma mentalidade da eternidade, que faz o fogo queimar, o fogo do Espírito. Eu levantar de manhã. Hoje eu levantei e eu coloquei um louvor de adoração. Eu já fui colocando a atmosfera da minha casa em adoração. Às vezes eu deixo lá, eu saio e eu deixo tocando uns instrumental gospel, eu deixo lá tocando. Eu saio da minha casa, fica lá a Alexa tocando. Eu entro, a Alexa continua tocando. O meu esposo chega, às vezes eu não estou, a Alexa está tocando. Ele sai, a Alexa continua tocando. Existe uma atmosfera dentro da minha casa, constantemente. Porque a palavra de Deus diz que o sacerdote ele tinha que manter a luz acesa constantemente. Ele que tinha que manter o óleo no candelabro. Então, às vezes eu vou lá e eu falo assim, vai tocando. Eu entro no carro, primeira coisa, louvor, eu já peço, Senhor, estou indo, usa a minha vida por onde eu passar. Antes de sair de casa, a gente pede isso para o Senhor. Hoje foi lindo o nosso devocional. Falava da nossa vida, como nós vivemos em Cristo. Então, queridos, a eternidade ela vai sustentar o território espiritual que você conquistar. Eu quero que coloquem para mim Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Interessante que Romanos 2:2 diz, renova a mente, mentalidade de eternidade. E Provérbios 4, 23 diz, guarda o seu coração. Diga assim, renova a minha mente e guarda o meu coração. É interessante. Lá no versículo 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. As intenções do coração do homem depende a vida dele. Não adianta, pergunta assim, será? Eu já vi isso, mas eu já vi também um pastor falar, né? Será que existe inferno? Quem nunca parou para pensar, será que existe mesmo? De repente o Vitor pode estar aqui falando assim, na dúvida é melhor ficar na igreja. Né, Vitor? Na dúvida é melhor a gente permanecer. Então, querido, na dúvida, vamos ter a mentalidade da eternidade de que se eu não quero chegar lá para comprovar se existe mesmo, né? Então nós vamos viver a mentalidade da eternidade sabendo que o céu, ele existe. Então, eu quero te chamar nesta noite. Que vocês tenham a mentalidade da eternidade. Que vocês saiam daqui nesse domingo e vá enfrentar a segunda-feira com a mentalidade da eternidade. Que você vá enfrentar a sua semana com a mentalidade da eternidade. Mas eu quero dizer mais, que você deixe que Deus governe a sua vida, o seu coração, a sua mente com a mentalidade da eternidade. Porque você vai sair daqui nesta noite, diferente da forma como você entrou. E a partir de hoje, a sua vida, ela vai ser movida pela eternidade. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero que agora você coloque a mão na sua cabeça. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque a mão na sua cabeça, sobre a sua cabeça e declare assim: Senhor, renova a minha mente. Remove a ilusão do agora. Alinha os meus pensamentos para a eternidade. Agora, queridos, eu quero que você deixe a sua mão na cabeça e ponha a sua outra mão no coração. E declare assim: se não tiver peso eterno,
não terá espaço no meu coração. Eu viverei pelo eterno. Em nome de Jesus. Aleluia. Neste momento eu vou chamar os pastores aqui na frente, queridos. Eu quero dizer para você que a consagração, o poder da consagração, ela abriu o território para a sua vida. Mas a mentalidade da eternidade vai fazer você permanecer nesse território espiritual. Esta igreja, ela vai conquistar e permanecer. Você vai conquistar e vai permanecer. Então, neste momento, os pastores, eles estão aqui na frente. Tem as mulheres vêm aqui nas pastoras, os homens nos pastores. Eu vou pedir para o apóstolo ficar aqui desse lado. Não, pode ficar aí, então. Fica aqui. Os homens têm aqui o pastor Luiz e o apóstolo. Se você... Feche seus olhos. Se você tem alguma... Independente, tá, queridos? Eles estão aqui para tocar em você, ungir você, ungir a sua mente, a sua mentalidade, ter a mentalidade da eternidade, para que você venha transbordar rios de águas vivas que vão te sustentar na sua conquista espiritual. Então, se você deseja, se essa palavra falou com você, vem aqui que eles vão declarar sobre você que vocês vão ter a mente da eternidade e vocês vão estar guardados no coração. Então eles vão declarar renovação de mente e um coração guardado. Renovação de mente e um coração guardado. Em nome de Jesus, existe uma autoridade espiritual sobre eles. E eles estão aqui, em nome de Jesus, para transferir esta autoridade. Porque você precisa entender que somente quem pode, presta atenção, dominar a sua mente e guardar o seu coração é você. O Senhor, a partir do momento que você, lá fala do domínio próprio, fruto do Espírito, então você tem que ter esse domínio. E o Senhor governa então a sua vida. Então, peça isso ao Senhor. Senhor, me ajuda a dominar a minha mente, guardar o meu coração, para que o Senhor governe a minha vida. Todas as áreas. Então, enquanto o ministério de louvor estiver tocando, os pastores, o apóstolo estão aqui. Se fez sentido para você esta palavra, se você quer transbordar realmente rios de água viva, esta noite o Senhor está dando para você a mentalidade da eternidade em nome de Jesus. Talvez você pudesse pedir tantas coisas para o Senhor. Talvez você está com problema no seu casamento. Você está com problema inclusive de existência espiritual. Você foi machucada. Você às vezes fala assim, olha, eu não tenho mais nem vontade mais, eu não sei, eu estou perdido, eu estou perdida, eu estou com o coração ferido, eu estou passando por dificuldade talvez no meu casamento, eu estou sentindo tristeza, depressão, ou de repente não é nada disso, você tem medos de falar, meu Deus, como vai ser com meus filhos, como vai ser a minha família, será que eu vou casar, será que eu não vou casar, tantas coisas. Eu quero dizer para você, nesta noite o Senhor, Ele está renovando a sua mente. Ele está dando para você a mentalidade da eternidade. Que tudo aqui passa, mas a palavra dele jamais passará. O céu não passa, o céu ele permanece, ele está ali. O céu ele te espera. O céu te espera, ainda que nada venha acontecer da maneira como você deseja. O Senhor ele tem o melhor para você. Então, enquanto nós estivermos louvando aqui, cantando, venha até a frente. E seja tocado pelo poder do Espírito Santo através dos pastores. Em nome de Jesus.